Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Denis Jameson, vosso amigo e também irmão em Cristo Jesus. É sempre um prazer falar da palavra de Deus e compartilhar um pouco do Evangelho. Eu gostaria de falar nesta noite no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles o afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos e amados irmãos, eu quero convidar você neste momento para nós estarmos orando, para descobrir o que o Senhor quer falar conosco através desse texto maravilhoso. Feche os seus olhos. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado por esse dia abençoado, obrigado por mais um mês, Senhor, que se inicia. 1º de outubro, Senhor, está se findando e estamos entrando no 2º dia do mês de outubro. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, fala conosco através dessa palavra a qual eu acabei de ler, que essa vida, meu Pai, possa ser edificada, que essa vida possa ser transformada através da sua poderosa palavra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a cada pessoa que assistir essa live, a cada pessoa que assistir esse vídeo, possa ser abençoada, possa ser transformada e impactada pela tua poderosa palavra. Portanto, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso do livro de Eclesiastes, a qual a sua data foi escrita aproximadamente em 935 a.C. O livro ele é uma retrospectiva da velhice e da vida em que o escritor viveu com o coração desviado do temor do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8. Esse escritor, a quem afirma ter sido o rei Salomão, o qual escreveu também o livro de Cantares na sua juventude e o de Eclesiastes na sua velhice. Quando nós observamos o texto falar sobre o pregador, vai começar dizendo vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E se nós formos observar a vida de Salomão, que Salomão foi substituir o seu pai Davi como rei em Israel, ele precisava de ter sabedoria, ele precisava de ter conhecimento, ele precisava de ter inteligência para governar Israel, pelo menos da forma em que o seu pai Davi reinou e governou. E o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, quando ele já estava em uma idade avançada, no fim da sua vida, o propósito do livro é o de remover o escândalo causado por ele com sua idolatria e o seu afastamento de Deus. 1 Reis, capítulo 11. E para advertir aos mais jovens que não cometessem os mesmos erros que ele houvera cometido. Antes de entrarmos no estudo em si, vamos ver os aspectos da vida de Salomão que nos ajudarão a entender o que o rei
quis dizer quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Primeiro, o filho do rei Davi com Batseba, está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Era amado de Deus e o seu nome significa pacífico, exatamente pela sua característica de pacificador e não de guerreiro conquistador, como foi seu pai Davi, e que o templo ao Senhor foi edificado durante o templo, foi edificado ao Senhor durante o seu reinado em Jerusalém. 1 Reis capítulo 6. Foi criado num mar cheio de problemas morais, tais como o incesto entre seus irmãos, Tamar e Aminon. Ele também viu o assassinato de Aminon por Absalão. Absalão toma o trono do seu pai Davi. O escândalo criado por Absalão ao deitar-se com as concubinas do seu pai. E outros escândalos que envolveram a vida do rei Davi, como o próprio casamento de Davi com Batseba. Foi ungido rei e aos 20 anos de idade começou a reinar sobre Israel. 1 Reis, capítulo 1, versículo 23 ao 40. Começou muito bem o seu reinado, pedindo a Deus sabedoria para que julgasse o seu povo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 ao 28. Edificou o templo ao Senhor. 1 Reis, capítulo 6. Fez aliança com o Senhor. 1 Reis, capítulo 9. Cometeu idolatria. 1 Reis, capítulo 11. E recebeu a ira de Deus, 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. Então, todo esse retrospecto aqui foi a vida do rei Salomão. Um rei que teve sabedoria, mas que também quebrou um mandamento, porque era mandamento da lei que o rei de Israel, o futuro rei, não pudesse ter várias mulheres como os reis pagãos que havia naquela época. E Salomão, mesmo tendo a sabedoria, mesmo sendo um rei pacificador, acabou tendo várias mulheres e acabou indo pela ideia das mulheres dele, assim caindo na idolatria. Mas quando nós vemos o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro do filho de Davi, o livro do rei, o livro de Salomão, nós podemos perceber que ele está na sua velhice e ele aprendeu com os seus erros, ele aprendeu com os seus tropeços e agora ele vai observar que tudo que passa debaixo do sol é vaidade, que até mesmo o trabalho que os homens fazem com sua dedicação também é vaidade. Mas quando nós vamos para o capítulo 3 do versículo 1, a qual nós acabamos de ler, ele vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós podemos identificar que tudo tem o seu tempo determinado e ele vai listar todas as coisas. Ele vai falar que há o tempo de nascer e o tempo de morrer, vai falar sobre a brevidade da vida. Ele vai falar como que a nossa vida é um sopro aqui na terra e vai nos mostrar que tudo é passageiro, tudo tem o seu tempo. Tudo tem um propósito, tudo conclui na vontade de Deus. Por isso que nós podemos perceber que nós acabamos de passar o mês de setembro, estamos entrando agora no mês de outubro, e nós vamos observar que tudo tem o seu tempo estabelecido. Há momentos que nós choramos e há momentos que nós sorrimos. Há momentos que nós somos abraçados e há momentos que nós somos abandonados. Em toda a escritura, em toda a palavra vai nos mostrar que há tempo e até mesmo a alegria, ela aqui na terra, às vezes ela não dura para sempre. Mas quando nós estivermos com Cristo, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra com o nosso Senhor, ali sim o tempo jamais passará. Por isso que a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor permanece em nossos corações. A palavra, os mandamentos, as promessas de Cristo, essas jamais terá fim. A palavra de Deus, ela é uma palavra sempre eterna. E quando o rei Salomão vai falar sobre o tempo determinado, o tempo estabelecido, ele vai querer mostrar, ele vai refletir, ele vai analisar
como que é a nossa vida aqui nessa terra. Ele vai refletir o que é as dificuldades que nós enfrentamos, porque ele mesmo vai falar: há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de curar. Por quê? Ele está falando de um momento de alegria e de um momento de sofrimento. Nós não estamos imunes a nada nessa terra. Nós não estamos imunes de passar pela dor, de passar pela aflição, de passar pela perda, de passar por uma situação que precisamos de proteger e defender a quem nós amamos. Nós não estamos imunes, por mais que nós oramos para que o Senhor nos proteja. Nós estamos debaixo de dias tenebrosos, de dias difíceis, de dias de corrupção, mas a mão de Deus tem guardado os seus filhos. A mão do Senhor tem protegido a sua igreja. E o Senhor tem nos alertado que há um tempo que vai chegar para a sua igreja, que é o dia do arrebatamento, que é o dia da sua vinda. Esse dia já foi estabelecido. O propósito desse dia já está marcado. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua amada noiva. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Precisamos estar atentos para o propósito a qual o Senhor nos estabeleceu. Temos que estar preocupados com a missão que Deus colocou para nós realizarmos aqui nessa terra. Porque todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com uma missão, todos nós nascemos com objetivos, e que às vezes não entendemos por que Deus nos chamou, não entendemos por que Deus nos escolheu, não entendemos por que Deus nos colocou para fazer algumas coisas que às vezes a gente mesmo julga que não temos capacidade. Como o Senhor falou com Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E Jeremias vai dar desculpa: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor, Ele nos escolhe e às vezes não entendemos por que Deus nos escolheu. Mas o Senhor nos escolheu para um tempo. O Senhor nos escolheu para um propósito. O Senhor nos escolheu para um objetivo a qual nós precisamos de estar nos aproximando de Jesus para entender essa missão, para entender esse objetivo, para entender com clareza o que o Senhor quer nos falar. E Salomão, ele reflete sobre a natureza, ele reflete sobre a vida, ele reflete nas passagens a qual nós lemos sobre o tempo. E ele vai declarar que Deus é soberano sobre o tempo. Ele vai ainda dizer que há o tempo de buscar e o tempo de perder. E ele vai ainda narrar algumas circunstâncias: o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de guardar e o tempo de deitar-se fora. E ele vai citar que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu objetivo. Eu não sei o que você enfrentou no mês de setembro, eu não sei qual tempo você viveu no mês de setembro, mas nós estamos prestes a viver um outro tempo no mês de outubro, e assim nos dias que virão. Mas todos os dias nós percebemos que estamos mais perto da vinda de Jesus. Quanto mais passa dias, mais perto estamos do retorno triunfal do nosso Salvador. No arrebatamento, a igreja vai encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e vai ser arrebatada. Na vinda gloriosa do Senhor Jesus, Ele virá e pisará nessa terra, derrotando o anticristo, o falso profeta, e prendendo Satanás e estabelecendo um tempo aqui na terra de 1000 anos, aonde Ele vai reinar, aonde será um reinado de fato verdadeiro, puro, justo, diferente dos dias que nós estamos vivendo. É por isso que eu precisamos de buscar a santidade, precisamos de viver com Deus, precisamos de dedicar o nosso tempo ao Senhor, para que nós possamos participar das bordas do Cordeiro, da ceia com o Senhor Jesus, possamos receber o nosso galardão do nosso amado Deus, e viver com Ele aqui no milênio, e viver com Ele por toda a eternidade. Algumas pessoas pensam que a eternidade vai ser só cantar, que vai ser só louvar,
que vai ser só adoração, mas nós entendemos que a eternidade é muito mais do que isso. A eternidade é você conhecer a Deus. A eternidade é você usufruir dos galardões que Deus preparou para você. A eternidade é você usufruir da morada que Deus preparou para você. Há muita coisa maravilhosa nos aguardando no céu. E o céu será um lugar de glória, será um lugar de maravilha. E quando nós olhamos dos versos do 1 ao 8, nós vamos ver o tempo para cada coisa específica e nós vamos perceber que a estrutura poética, porque nós estamos tratando de um livro poético escrito por Salomão, a qual ele vai escrever e vai nos dar a ideia de um evento, de um momento adequado e designado por Deus e de um momento que é passageiro, porque tudo que nós vivemos aqui na terra, tudo isso aqui vai passar. Toda essa luta que nós estamos vendo aí, homens brigando por causa de bens materiais, homens brigando por causa de posição, por causa de status, tudo isso vai ficar por aqui, tudo isso é passageiro, mas as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, as coisas, a eternidade, isso não vai passar. A eternidade, o momento adequado a qual Deus tem designado para nós, não vai passar. E quando nós olhamos dos versos 9 ao verso 11, nós vamos deparar com Salomão questionando o que o homem ganha com o seu trabalho. E ele reflete que Deus faz todas as coisas apropriadas em seu devido tempo. O versículo 11 vai nos dizer o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus está fazendo Deus está fazendo uma obra na sua vida, meu irmão. Deus está fazendo uma obra na minha vida, e nós precisamos estar olhando para esse mundo que está no coração das pessoas. Nessa passagem, o mundo é a tradução hebraica para olam, que significa eternidade, com raras exceções. No coração do ser humano, Deus gravou um anseio inato pelas coisas eternas. O ser humano busca valores eternos, já que aqui nessa vida, na sua iminente percepção de viver para sempre, portanto a vida ela é material, coisas seculares e prazeres desse mundo nunca satisfarão plenamente o ser humano. É Billy Graham que vai dizer: existe um vazio dentro do homem tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Nada desse mundo, os prazeres, a vida imoral, a vida promíscua, os prazeres do álcool, os prazeres dos vícios libidinosos, nada disso pode preencher o vazio do coração do homem. O que pode preencher o nosso coração é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Essa presença, ela pode nos encher. Essa presença é que nos mantém firmes e preparados para tudo que eu falei aqui, para a vinda do Senhor, para as promessas do Senhor na nossa vida e para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. E quando nós observamos do versículo 9 a 11, falando sobre a soberania de Deus, nós entendemos que essa vida, ela é muito curta, ela passa muito rápido. Muitos de nós há 100 anos não estaremos mais aqui. Cremos que o arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Cremos que o Senhor Jesus está para voltar. Os sinais estão cada vez mais latentes. O mundo está buscando um governante mundial. O mundo está buscando ter paz. O mundo está clamando para alguém pacificar, trazer a paz. E nós sabemos que a paz desse mundo, ela só vai ser possível no dia que a humanidade reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor e Salvador.
É por isso que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que que nós oramos pedindo o reino de Deus? Porque a política da direita, a política da esquerda, o presidente fulano, o presidente Bertano, os homens são de fato pecadores, corruptos e carnais, e se não tiverem um encontro com o Senhor Jesus, de maneira nenhuma abandonarão o pecado. Mas o reino de Jesus, o reino do Senhor, esse reinado jamais terá fim. Esse reinado permanece para sempre. Esse reinado é um reinado de justiça, como nós vamos ver do versículo 16 ao versículo 22, aonde há uma reflexão sobre o destino final da humanidade e a possibilidade de um juízo divino que traz uma perspectiva de esperança e de responsabilidade. Você e eu, nós temos responsabilidade nessa terra, enquanto como servos de Deus, usar o tempo que Deus nos deu para pregar a palavra de Deus. Segundo, para evangelizar, tanto dentro da nossa casa, nas ruas, aonde o Senhor nos mandar, falar das grandezas de Deus. Terceiro, dar testemunho de uma vida santa, de uma vida piedosa, de uma vida consagrada. Quarto, de adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que nós possamos usar o nosso tempo para pregar, evangelizar, para ensinar a nossa família, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Usar a liberdade a qual o Senhor nos deu, porque as outras coisas dessa terra, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Tudo nesse mundo caótico e pecaminoso vai passar, mas Deus, esse Senhor e Salvador das nossas vidas, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós somos amigos, a quem nós somos filhos e a qual Ele é o nosso Pai, Ele nos deu tempo, Ele estabeleceu a nossa vida aqui na terra para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, trazendo essa referência sobre o tempo, trazendo essa referência sobre as estações, os eventos que vai acontecendo na nossa vida, nós podemos concluir e refletir: precisamos gastar melhor o nosso tempo, precisamos usar o nosso tempo para cultuar a Deus, para preparar a nossa vida e para pregar e evangelizar a palavra para aqueles que estão perecendo. E quando nós aplicamos essa palavra, quando nós olhamos que Eclesiastes capítulo 3 oferece ensinamentos valiosos para a nossa vida diária, a compreensão de que tudo tem o seu tempo, nos encoraja a aceitar os eventos que nós não podemos controlar. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle, mas nós sabemos que quando isso acontecer, meu irmão, passa o controle para a mão de Deus, porque Deus, Ele sabe guiar bem a nossa vida, Ele sabe dirigir os nossos passos e Ele nos chama para confiar plenamente nele, que Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para nossa meditação nessa noite e dizer para você que eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Deus estabeleceu esse tempo. Então, ore, descansa no Senhor, dobre o seu joelho e fala: Senhor, o que eu posso aprender com esse momento? O que eu posso aprender com esse tempo? Me ensina, me mostra, porque eu quero ser fiel e glorificar o nome santo do Senhor. Amém, meu irmão? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e espero do fundo do meu coração que você seja edificado por essa palavra e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Que Deus te dê um mês abençoado, uma semana abençoada, que Deus possa realizar os desejos do seu coração, os seus sonhos, as suas metas. Lembre-se que Jesus está conosco, não importa a situação, não importa o tempo, não importa a hora que você está vivendo, Jesus está ao seu lado para te ajudar, para te fortalecer.
creia nele e ele tudo fará. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e despedir com a paz do Senhor Jesus e fechar essa live acreditando que não importa o tempo que nós passarmos aqui na terra, nós vamos passar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Meu irmão Claudemir de Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada e ensinada. Ó Deus, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, que essa palavra, meu Pai, continue, meu Pai querido, a produzir frutos, meu Pai, hoje, amanhã, até o dia da sua vinda, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão que comentou, Senhor, que está assistindo essa live, as pessoas, meu Pai, que vão assistir essa live, que vão assistir esse vídeo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa os relacionamentos. Eu não sei, meu Pai, o tempo que essa pessoa está vivendo, eu não sei a situação que essa pessoa está enfrentando, Senhor, mas eu sei de uma coisa: o Senhor prometeu estar conosco, o Senhor prometeu enviar o seu Consolador, o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Portanto, meu Pai, a nossa confiança não está depositada nos homens, a nossa confiança não está depositada na política brasileira, a nossa fé não está depositada na política dos governos mundiais, a nossa fé, meu Pai, está baseada em Ti, Jesus, o único suficiente Salvador de nossas vidas. Portanto, meu Pai, eu acredito, meu Pai, que o Senhor está voltando e muito em breve a trombeta vai soar, e que nós possamos estar vigiando, meu Pai, para esse dia, que nós possamos guardar esse tempo, Senhor, guardar o propósito, a missão a qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, da família, das crianças, meu Pai, guardando elas, fortalecendo, meu Pai, protegendo pelo sangue de Jesus, meu Pai. Assim, meu Deus, eu sou grato ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Me segue lá no YouTube, Denis Jameson, e que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, que sempre venha haver alegria, paz e, mais do que isso, a presença de Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.